Ok. Então, começando de novo, né? Agora gravando. Então, hoje eu não preparei aquela apresentação bonitinha, com fundo das estrelas e tal. Tive um dia corrido no trabalho, mas eu preparei para a gente ir direto na palavra, e eu estou com o apoio do livro aqui. Né? Esse livro aqui vocês já conhecem, eu já falei dele algumas vezes, eu tenho usado ele frequentemente nas aulas, né? Essas aulas de estudo de livros que a gente está fazendo, eu tenho me baseado nele para a gente ver, né? Esse aqui é o mesmo que a gente fez, acho que desde o ano passado que a gente tem usado. Não são todas as aulas que eu uso ele, mas nessas das cartas paulinas, em todas as cartas eu estou usando esse livro como referência. Eu lembro que até o ano passado alguém comprou o livro, acho que teve mais algumas pessoas que compraram ele. Então, quem tiver pode usar ele também como referência. E esse aqui é um livro que eu acho muito legal, tá? Eu não ganho dinheiro nenhum com ele, não sei nem onde é que vende, não sei nem se tem para vender ainda hoje em dia. Mas eu gosto muito dele, sempre que eu vou fazer algum estudo que fale sobre algum dos livros da Bíblia, isso aqui ele tem todos, desde Gênesis até Apocalipse, sempre que eu vou fazer algum estudo que fale sobre algum livro, eu dou uma olhada nele, ó, tá tudo grifado já, eu vou lendo, ver se dá para ver, eu vou lendo e grifando os pedacinhos ali, todo, se for folheando ele aqui para trás, ele tem inteirinho pintado. Muda a cor da caneta. Mas vamos lá. Epístola de Paulo aos Filipenses. Filipos era uma cidade da Macedônia e foi a primeira, ou uma das primeiras, acho que foi a primeira igreja que Paulo fundou na Europa. Antes disso, Paulo tinha fundado igrejas na Ásia. Então, você pegar aquela Derbe, aquela outra cidade agora que me fugiu o nome, que era ali perto de Derbe, que ele foi perseguido e tal. Mas aquelas cidades lá que a gente vê em Atos, elas estão na região da Ásia. Filipos já está na região da Europa. Tá? Então a gente considera Filipos como sendo a primeira igreja europeia fundada por Paulo. Né? E ficava na província da Macedônia, já falei, né? Uma região que hoje faz parte da Grécia, a gente já falou nas últimas aulas. E ele foi fundado na segunda viagem missionária. Então a gente vê a fundação dessa igreja lá em Atos 16, versos de 12 a 40. Então aqui ele conta, é um trecho longo, a gente não precisa ler ele agora, mas nesse trecho ele conta a fundação da igreja de Filipenses. Essa carta ele escreve quando ele está na cadeia. Ele escreveu quando ele estava na primeira prisão em Roma. E ela foi entregue, essa carta. Bom, antes de mais nada, ela foi escrita quando. Como que chama aquele camarada lá? Fugiu o nome dele, Epafrodito. Epafrodito, ele veio da igreja de Filipenses, encontrou com Paulo. Aí a gente vai ver durante a carta que ele passou por uma doença muito séria, quase morreu, chegando em Roma, mas ele foi cuidado, Deus guardou ele. E aí Paulo escreve essa carta e devolve para Epafrodito, que leva de volta para a igreja de Filipenses. E ela é uma carta que ela é considerada, aqui no livro ele diz o seguinte, quer ver? O mais doce dos escritos de Paulo. É a mais formosa de todas as cartas de Paulo, em que expõe seu próprio coração e onde cada sentença brilha um amor mais tenro do que o de uma mulher. Então, nessa carta aqui, ao contrário do que a gente vê, por exemplo, em Coríntios e, em certa forma, em Efésios, aqui ele trata das questões da igreja com um amor, ele trata com carinho. Então, tem algumas palavras que ele repete várias vezes, como, por exemplo, regozijo-me, alegro-me, com alegria, com gozo, com felicidade, né? Oi, Pinelli. Fala oi pro Pinelli aí, que eu vi ele passando ali no fundinho, fala um oi aí pra ele. Oi! E aí, Pinelli, tudo Oi, em paz? oi, oi, oi! Tá falando pra Rita Boa que eu fiquei noite. feliz em ouvir as notícias, Pinelli. Que bom. Amém, graças a Deus, né? As Bom que não foi orações nada mais valeram sério. muito. Obrigado, viu, pessoal? Agora só falta Deus terminar de limpar todo o resto, né? Amém, se Deus Mas que quiser. bom que não foi nada sério. Obrigado, viu? Vou tomar um banho que hoje não é sábado, mas vou tomar. É bom, é bom. Eu estava falando, né, que nessa carta a gente percebe que Paulo ele trata com muito carinho, com muito amor a igreja de Filipos, né? Então ele tem até uma ou outra rusga ali na igreja, mas ele não faz que nem ele faz, por exemplo, em Coríntios, que ele dá uma bronca séria, uma bronca severa, né? Tanto em 1ª como em 2ª Coríntios, ele parece até que tá bravo,
né? Em Efésios também parece que ele está bravo em algumas situações, ele dá uma bronca séria, né, em algumas pessoas que estão na igreja. Aqui não, aqui a impressão que dá é que ele está muito leve, ele está muito, apesar de estar preso, né? Ele escreve essa carta na prisão, e mesmo assim não tem uma repreensão severa, não tem uma repreensão mais agressiva, né? O máximo que ele dá uma bronquinha uma ou outra, e também ele coloca conselhos de vida cristã, a gente vai ver isso também nessa carta, mais para o finalzinho. E um resumo bom que o livro dá na carta, eu concordo com ele, é um resumo bem legal, que é o seguinte: é a alegria da vida e do serviço cristão, manifestada em todas as circunstâncias. A gente vai ver que no capítulo 3, no finalzinho do capítulo 3, ele menciona isso. Ele fala: olha, eu já tive rico, já tive pobre, já tive preso, já tive solto, eu já passei por várias situações, e em todas elas eu me alegro no Senhor. Então não importa a situação, né? Não importa onde você está, não importa como você está, se está saudável, se está doente, se está preso, no caso dele está preso, e aqui ele estava preso já quase sendo morto, né? Ele ia ser condenado. Tudo bem, nesse ponto ele não sabia que ia ser condenado ainda, mas ele estava ali, estava em prisão, né? Em prisão em Roma. E mesmo assim, a carta, ele transparece o amor, ele transpira o amor e essa alegria que ele sente em Cristo. Bom, já falei de Epafrodito, né? Que ele é mensageiro, ele veio de Filipenses, encontrou com Paulo e ele trouxe uma oferta também para Paulo, da igreja. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho também, tem um trecho, se não me engano, no capítulo 2 ou 3, se não me engano, no capítulo 2, que ele agradece uma oferta que Epafrodito trouxe para ele. Não, era no 4, no finalzinho da carta ele fala isso aí. Ele fala: olha, eu já estou completamente suprido, já tenho tudo que eu preciso, mas mesmo assim eu me alegro, né? Vocês não precisavam ter me dado uma oferta, eu não precisava da oferta, mas mesmo assim eu me alegro, porque dá para ver que essa oferta, ela tem uma representação não tanto do valor financeiro, do valor monetário, mas ela representa o amor que a igreja sente pelo trabalho cristão e pelo evangelho. Então ele diz, né, que ele percebe que esse amor ele está sendo a oferta, ela é meio que uma consequência desse amor. Aí ele falou: olha, eu já tive rico, eu já tive pobre. Então assim, não era uma questão de você me dar o dinheiro ou não me dar o dinheiro, mas eu fico feliz que vocês tenham dado o dinheiro, porque isso demonstra o amor que a igreja sente, não pelo valor financeiro, mas pela atitude, né? A gente pode dividir, o ano, né, esqueci de falar, ele foi escrito mais ou menos em 64 depois de Cristo. Então, Paulo aqui já estava velhinho, já tinha lá seus 60, talvez mais, um pouco mais de 60 anos. A gente sabe historicamente que ele morre um pouco depois disso, 1 ou 2 anos depois disso, ele é condenado. Mas nesse ponto aqui, ele ainda não sabia. Bom, o conteúdo a gente pode dividir ele em 4 partes. É uma carta bem curtinha, a carta tem 4 capítulos, e cada capítulo ele trata de um tema um pouquinho diferente. Então, no primeiro, a gente vê uma situação e o trabalho de Paulo em Roma. Então, é aqui que ele menciona que ele está preso e tudo mais, e como é que ele exerce um pouco do trabalho dele, que ele continua. A gente vai ver daqui a pouquinho, não vou entrar no detalhe, mas aqui mostra a situação dele e o trabalho. No capítulo 2, exemplos de abnegação. Então, ele pega alguns exemplos de cristãos conhecidos da igreja como exemplo de abnegação. Ele faz no capítulo 3 alguns avisos, algumas alertas contra o erro. Então aqui a gente vê o pedaço que ele fala sobre a vida cristã, né? De novo, Porque ele seria menciona... alertas mesmo, ou mais, não como exortação, né? Como no caso lá das cartas anteriores, né? Ela é uma admoestação, mas é uma admoestação suave, vamos dizer assim. Ele foi mais gentil aqui. Né? Tá. Mas, de qualquer forma, ele fala sobre o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Né? Tem uma passagem só, que eu acho que tem um versículo só, em que ele usa uma expressão tipo esses cães, esses cachorros que vão contra não sei o quê. Mas, assim, é o único pedaço da carta inteira que ele é um pouco mais incisivo. Que ele está falando contra aqueles que pregam contra a Igreja de Cristo, contra a mensagem de Cristo. Então, ele pega um pouco mais pesado, mas é o único pedacinho que ele fala um pouco mais pesado. Aqui no livro que eu estou usando como referência, ele chama de admoestação contra o erro. Tá? Então, são alguns avisos, alguns alertas contra o erro no capítulo 3. E no 4, exortações finais. Então, aqui no 4, eu acho muito legal porque ele vai de novo com exemplos bastante práticos da vida cristã. Então, coisas que a gente deve e não deve fazer.
né? Geralmente as coisas que a gente deve fazer, então manter firmeza, manter unanimidade na igreja, a cooperação com os obreiros, enfim, a gente vai ver isso daqui a um minutinho. Então vamos começar aqui no capítulo 1. No capítulo 1, deixa eu ver, no verso 7. Bom, antes de mais nada, a gente sabe que é Paulo que escreveu a carta, porque no 1:1 ele já começa assim: Paulo e Timóteo, servos do Senhor, a todos os santos em Cristo Jesus. Ele já sai logo de cara falando quem é. Aqui veio. E aqui tem uma curiosidade, que quando ele fala Paulo e Timóteo, dá a entender de que Timóteo foi quem ajudou ele a escrever a carta. Porque logo em seguida ele fala que está em algemas, no verso 7. Aí sim, é o que eu ia ler agora a pouco. Então, no verso 7 ele fala, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, etc, etc. Então, com algemas, mesmo hoje já é difícil escrever, imagina naquela época que a algema era de ferro, pesada, pegar uma pena com papiro. Então, possivelmente ele não escreveu de próprio punho, ele ditou a carta. No final da carta anterior ele fala, eu, Paulo, de próprio punho, escrevi essa carta para que vocês soubessem, não sei o quê. Nessa aqui ele já começa assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo, né? Então, aqui deixa dar a entender de que possivelmente ele ditou essa carta para Timóteo, que foi escrevendo o que ele ia falando. Graça e paz a vós outros, a partir de Deus, etc. Bom, e aí ele já começa logo de cara, ele já fala, olha, no 1:4, fazendo sempre com alegria e súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Então ele já começa logo de cara dando o tom da carta, com alegria. Com alegria. Ele fala sobre alegria, ele fala sobre amor, ele fala sobre cooperação do evangelho, ele usa frequentemente esse tipo de linguagem nessa carta. Então, a gente consegue perceber que ela é uma carta muito mais leve que as outras, ela é bem legal. E nessa carta tem alguns daqueles versos que a tua mãe manda você decorar quando você é criança. Tem vários aqui nessa carta. E se você não decorou quando era criança, decora agora depois de velho, porque vale a pena. Tem alguns bem conhecidos aqui, né? E a começar aqui pelo 9, 10 e 11. Tá? Eu vou ler o trecho inteiro, mas vocês vão ver aqui. Ó. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, quem já viu as outras cartas de Paulo, a gente sabe que quando ele fala em frutos da justiça, ele está se referindo ao Espírito Santo. Porque em outras cartas ele fala claramente que os frutos do Espírito são os frutos da justiça são Então, assim, quando ele fala em frutos da justiça, ele está falando do Espírito Santo, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus Pai. Né? O Pai foi o que eu acrescentei, mas esse Deus aqui é o Deus Pai. Então, aqui, de novo, ele está fazendo uma referência clara à Trindade. Né? Os frutos da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória de Deus. Então, eu tenho que... a gente já fez um estudo sobre os frutos, né, do Espírito, mas aqui, em uma frase, ele resume assim, os frutos da justiça eu faço por meio de Jesus Cristo para a glória de Deus. O que são os frutos da justiça? Bondade, longanimidade, amor, paciência, misericórdia, dom de hospedagem, né, de hospedaria, que a gente precisa saber receber, enfim. Aí você tem os dons e tem os frutos da justiça, que é mediante Jesus Cristo para a glória de Deus. Continuando aqui um pouco para frente, ele está explicando aqui do 12 até o 18, mais ou menos, ele vai contando que a prisão dele e a situação atual dele, ao contrário do que muitos criam, está ajudando no Evangelho. Porque ele estando preso, a prisão dele ficou conhecida, aqui ele fala, entre toda a tropa pretoriana, toda a guarda pretoriana, aqui no 13, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. Ou seja, Roma inteira soube que Paulo estava preso em Roma. E ele, estando preso em Roma, fez com que os irmãos romanos, que já eram cristãos, trabalhassem ainda mais forte no evangelismo. Ele fala aqui, ó, no 14, e ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus, estimulados pela prisão de Paulo. Ou seja, a prisão de Paulo, ao contrário do que o inimigo pensava, né, que ia acabar com a transmissão da palavra de Deus, a transmissão do evangelho, ao contrário, ele aumentou, ele fortaleceu a transmissão do evangelho. E ele fala que ele está sofrendo tribulação e tal, né? Mas que, todavia, que importa, no 18.
uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado por qualquer pretexto, quer por verdade também, por isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. De novo regozijo, de novo alegria, de novo a felicidade que Paulo sentia. Então aqui ele está falando que algumas pessoas estavam pregando a Cristo pela... Como é que eu posso dizer? Porque estava na moda. Né? Então, já que tem um monte de gente pregando, vou eu pregar também. Aí, ou então pela moda, ou então pelo status social, tipo, olha, tá vendo? Aquele cara também está pregando a Jesus. Não sei exatamente qual era a lógica aqui, mas ele falava assim, olha, alguns efetivamente, no 15, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Ou seja, eles estão pregando porque os outros estão pregando, então está na moda, então vou pregar também. Né? Isso acontecia naquela época. Hoje em dia não tem nada disso, né? Do pessoal pregar Jesus só para ganhar dinheiro, né? Não tem mais esse negócio de igreja ganhando dinheiro só para ganhar. Mas naquela época tinha. Né? A gente vê que lá em Roma, naquela época tinha. Abrindo um parênteses, eu falo para Paula, né? Que gente é gente, não importa a idade, não importa a época. Né? A gente continua sendo gente há 2000 anos. Já era assim, continua sendo e ainda vai ser. Por mais tecnologia que a gente tenha, por mais conhecimento que a gente possa ter disponível, sempre vai ter alguém querendo dar um jeitinho, sempre vai ter alguém querendo se aproveitar. A gente tem que tomar cuidado com esse povo. Dá uma olhada no 17, o 1,17. Aqueles, contudo, que pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, que importa? E aí vem o trecho que eu já li, que mesmo assim ele se alegra porque Cristo está sendo pregado. E aí eu abro um outro parênteses, que é o seguinte, a gente pode ver que mesmo que o pastor, muitas vezes auto-intitulado pastor, que a igreja tenha má intenção, mesmo ali Deus age, mesmo ali Deus salva, mesmo ali Deus cura. Porque quem cura, quem salva e quem age não é o pastor. Quem cura, quem salva, quem age é a própria fé por meio de Cristo Jesus em Deus. Né? Então, assim, a tua salvação individual, ela não depende necessariamente do outro, ela depende de você, depende do que você crê. Então, mesmo no meio dessa situação, Deus age. Diga. No caso, igual a passagem que o Senhor usou a mula, né? Quer dizer, que ele não precisa de ninguém. Então, como diz a palavra, não volta vazia, né? Então, ele usa quem ele quer. Se a pessoa acha que está se beneficiando, mal sabe que o Senhor está usando Não, de e ai qualquer dele, forma. né? E ai dele. Ai daqueles que usam a palavra de Deus para benefício próprio. Né? Tem uma... Eu não lembro onde está. Eu acho que o próprio Jesus falou isso. Que tem um lugar reservado no inferno para esses aí. Né, que usam a palavra de Deus em benefício próprio, que se aproveitam da palavra, da inocência do povo para, enfim, para se beneficiar. Mas aí no 1,16, 1,15 e 16, ele está falando isso, olha, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Quer dizer, eles estão proclamando a Cristo, sei lá com que intenção, talvez julgando suscitar tribulação às minhas cadeias, ou seja, eles estavam julgando, pregando a Cristo, talvez fosse piorar a prisão de Paulo, não sei qual é a história aqui, mas aí Paulo termina essa história falando, mas o que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, por quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Porque aqueles que creem vão buscar, e aqueles que buscam vão encontrar. Né? Buscai-me e achareis. Então, se a pessoa ouviu falar de Cristo, mesmo por, digamos, meios escusos ou por alguém que tenha uma má intenção, e aquela pessoa crê, Deus ele honra a crença, né? E ele vai colocar nessa pessoa nessa vida uma pessoa que possa ajudar, que possa, enfim, levá-la para o caminho certo. Aqui na minha versão está falando ou com fingimento. No 15? Por No inveja, 18, isso que você acabou de ler. Quer dizer, independente da intenção da pessoa, não importa, né? Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado, mesmo que seja por fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Que versão que é a sua? É a corrigida? Não sei. É. Corrigida, só corrigida. Tá. Eu estou com a revista atualizada.
Mas, enfim, a ideia básica é essa, né? Que, de qualquer forma, Cristo está sendo pregado. Agora, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A gente tem que, mesmo Paulo já alertou várias vezes em outras cartas, a gente tomar cuidado com os falsos mestres, a gente tomar cuidado com o falso ensino, e aqui em Filipenses, um pouquinho mais para baixo, ele fala disso novamente. Então, ele volta a falar sobre o mau mestre, o mau ensino, que a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Em Efésios, se não me engano, ele fala que a gente tem que se afastar dessas pessoas, tem que ficar longe das pessoas que fazem esse tipo de coisa, né? Quem prega com malícia. Bom, então, seguindo um pouco mais para frente, aí um trecho clássico que a gente já conhece, né? Porque para mim, no 21, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Então ele fala, né, que ele está preso e tal, mas que nem isso vai mantê-lo, vai envergonhar. Né? No 20, ó, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada será envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, na continuação aqui, ele vai elaborando um pouco mais essa ideia. Porque ele fala assim que eu desejo ver a Cristo, eu quero ver a Cristo, mas eu não quero morrer. Porque para ver a Cristo eu vou ter que morrer. Mas eu não quero morrer porque eu, estando vivo, vou poder ajudar vocês. Eu vou poder estar pregando mais, eu vou estar evangelizando mais, eu vou poder estar divulgando mais a palavra de Deus, divulgando mais o Cristo que eu quero conhecer. Então, ele diz aqui que ele se divide um pouco nessa questão, né? Que ao mesmo tempo que ele quer conhecer a Cristo, ele não quer ir embora, ele quer continuar aqui com o pessoal para poder continuar ensinando a palavra, para continuar evangelizando. Né? Ele fala aqui no 23, ora, de um e de outro lado estou constrangido, tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. De novo, a palavra relacionada à alegria, gozo, aqui no 25. Então ele já começa logo no verso 2, já falando de alegria, depois ele fala de regozijo, agora ele está falando em gozo. Então, assim, a carta inteira ele demonstra uma profunda alegria, mesmo estando preso em Roma. Um pouquinho mais para frente, cadê? Eu já estou no 27, 2:27, tem um aqui, ó. Aí ele já dá uma dica, né? Ele dá uma sugestão. Vivei acima de tudo. Deixa eu compartilhar esse pedacinho aqui. Acho que eu consigo compartilhar a tela junto com a... Ó. Dá para ver a Bíblia? Vamos lá, aqui no 27. Então, vivei acima de tudo de modo digno no Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ou estando tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, aqui ele faz de novo um aviso quanto à unidade da igreja. Ele já deu esse aviso em outras cartas. Em Gálatas ele fala sobre isso, se não me engano, em Efésios ele fala sobre isso de novo. Então ele fala sobre a unidade da igreja, você manter um só coração, um só espírito, né, para que você tenha uma unidade de pensamento, uma unidade de ação. Que é dessa forma que a gente consegue avançar no reino, avançar no evangelismo. Tá? E um pouco mais para baixo ele fala sobre o amor fraternal. Então aqui ele fala no 3, no 2:3. E nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então aqui ele está dando uma exortação, ele está dando um aviso para a gente ser igual a Cristo, para a gente imitar a Cristo. Então, o aviso aqui é para a gente ter sempre esse mesmo tipo de amor, esse mesmo tipo de humildade que Cristo tinha. E Cristo, sendo Deus, se humilhou e aqui um pouquinho mais para baixo ele fala isso. Tem até um trecho longo que eu grifei aqui, acho que é legal a gente ler inteiro. Mas, em resumo, é isso. Deus, ele se humilhou, ele veio e habitou entre nós e teve uma morte de cruz, que é uma morte humilhante. Mas, mesmo assim, ele fez isso humildemente. Né? Sendo Deus, ele manteve a humildade, a gente deve seguir esse exemplo. Então, a partir do 5, eu vou ler o trecho todo, tá?
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse trecho aqui, ele meio que é um resumo da carta, é um resumo até do próprio Evangelho, né? Um resumo do que é a salvação. Né? O que é Jesus, quem foi Jesus, o que Jesus fez. Isso aqui é um resumo. Jesus, sendo Deus, ele se humilhou, ele se esvaziou, né? Ele voluntariamente se entregou, veio, habitou entre nós e assumiu uma forma de servo e com humildade ele pregou, ele trouxe as boas novas, ele trouxe cura, mas sempre com humildade, e morreu em morte de cruz, que é uma morte humilhante. E da mesma forma a gente tem que imitar, a gente tem que ser imitador de Cristo, né? Em você está sempre colocando o outro como superior a si mesmo, você está tendo em vista do que é do outro superior ao que é seu. Né? Tendo em vista cada um o que é propriamente, né? Não tendo em vista cada um o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. Tá? Então isso aqui também é um conselho prático para a vida diária. Ele dá outros dois exemplos, né? Então ele deu o exemplo de Cristo, aqui na parte 2, né, no capítulo 2, que é esse aqui, é o exemplo de você ser humilde. E aí ele acrescenta 3 exortações. No verso 12, cadê o verso 12? Está aqui, ó. No 12, ele fala para a gente manter a perseverança na fé. Então, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, aqui ele está fazendo uma exortação à perseverança na fé, você manter a fé. Do 14 ao 16, ele faz uma exortação à obediência, né? Então, para a gente continuar sendo obediente, fazendo tudo sem murmuração. Isso aqui é importante, fazer tudo sem murmuração, nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Isso aqui é uma coisa, fazer tudo sem murmuração, é uma coisa que separa o cristão do não crente. Isso aqui, ele fala mais alto do que qualquer coisa que você possa evangelizar. Se está todo mundo reclamando de alguma coisa, você está fazendo aquilo sem murmuração, sem ficar reclamando, sem ficar, tem que fazer isso aqui, porque não vai fazer isso aqui, entendeu? Se você fizer sem essa murmuração, a pessoa vai para você e fala, está todo mundo reclamando dele? Não. Né? Então isso acaba chamando a atenção das pessoas, isso acaba atraindo as pessoas uma curiosidade sobre quem é você, por que você faz aquilo. Né? Por que você age dessa forma? E aí você pode falar por que você age dessa forma. E a terceira é uma exortação à atividade missionária no verso 16. Ele fala aqui, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então aqui ele está falando de você continuar evangelizando, de você seguir nessa carreira de evangelismo. O segundo exemplo que ele dá, o primeiro exemplo foi o de Cristo, né, com essas 3 exortações. O segundo exemplo que ele dá é o de Timóteo, no 2, de 17 a 24. Eu não vou ler o trecho todo. Ele começa aqui no 17, vem até aqui embaixo, né, cadê 24. Mas, em resumo, ele fala assim, eu vou te mandar Timóteo, o mais breve possível, assim de que me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, enfim. Então, ele está falando aqui que ele vai levar Timóteo, para que Timóteo possa servir como pastor, ou possa levar a palavra lá na igreja de Filipenses, né, dos Filipenses, em Filipos. Pois, e aí um exemplo, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao Pai. Ou seja, Timóteo é como se fosse um filho para mim. Tem uma carta a Timóteo, né? 2. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo como filho ao Pai. Esse instantinho.
Este com efeito é quem espera enviar, então logo... Tá, então aqui ele está ele está atestando Timóteo e está usando Timóteo como sendo um exemplo de uma pessoa que tem um caráter provado. Né? Então, isso aqui seria uma segunda forma, um segundo exemplo que ele teria. Então, primeiro a Cristo, depois o Timóteo, né, como um exemplo humano, e depois Epafrodito. Epafrodito era aquele rapaz que veio da igreja para trazer a oferta para Paulo, para encontrar e ajudar a Paulo, né, que ficou doente, aqui nesse trecho que ele fala, que ficou doente, quer ver? Onde está pegando que ele fala aqui, ó, no 30, ele diz assim, ó, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Ou seja, aconteceu alguma coisa com o Epafrodito no meio da viagem, ele adoeceu mortalmente. Né? No meio da viagem, ele adoeceu, e mesmo assim ele seguiu a viagem para chegar até Paulo, para poder trazer a oferta. E Deus curou, né? Mesmo sendo uma doença mortal, Deus curou. A gente vê aqui, ó, Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, e assim por diante. Tá? Então, aqui ele dá um outro exemplo de Epafrodito, né? E olha só o que ele fala desse rapaz. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então, está dando de novo, atestando esse rapaz como sendo um exemplo de abnegação, um exemplo de serviço. Né? Porque ele veio de Filipos até Roma. A gente está falando de uma viagem de semanas. Naquela época não tinha avião, o cara não entrava no aeroporto em Filipos e descia em Roma 2 horas depois. Era a pé, era andando, não tinha trem também para pegar ali. Lembra que ele estava na Grécia, e da Grécia ele teve que viajar até Roma. Então foi um passeio. Possivelmente ele foi de barco, mas mesmo assim, era barco a vela, não era barco a motor. Então foi uma viagem longa que ele fez. E adoeceu no meio da viagem, mesmo assim ele cumpriu, chegou até Paulo e entregou para ele a oferta e foi fiel, né? Mesmo tendo ficado doente, ele foi fiel. E aí a gente pode ver nesse trecho, de novo, várias vezes, expressões como alegrei-vos, né? Vos alegrei, né? Para retirar a tristeza, para que eu tenha menos tristeza. Recebei o Senhor com alegria, né? E honrai sempre homens como esses. Então, está aí um exemplo, Epafrodito, Timóteo e, naturalmente, o próprio Cristo. E no 30, ele dá Epafrodito como um exemplo do próprio Cristo. Porque ele fala, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então ele está mostrando que Epafrodito, ele cumpriu a missão dele mesmo sob risco de vida. No capítulo 3, aí ele dá alguns exemplos práticos. E é aqui no comecinho do 3 que ele tem aquele trecho que eu falei, que é o trecho que ele pega mais pesado um pouquinho. Olha só o que ele fala aqui no 3:2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. De quem que ele está falando aqui? Esse aqui é um tema recorrente. Em todas as cartas de Paulo ele fala sobre esse pessoal aqui. De quem que ele está falando aqui? Quem que é a falsa circuncisão? Eu vou até parar de compartilhar aqui. Quem souber, fala pra gente. Quem que é essa falsa circuncisão que ele menciona? São os fariseus? Os fariseus, de certa forma, mas não necessariamente fariseus. Na verdade, aí é o que ele chama de judaizantes em outras cartas, que podem ser fariseus também. Os fariseus também eram judaizantes, mas não só eles. Tinham outros que eram também. Mas a ideia básica aqui é que tinha um grupo de pessoas na época que defendia que tudo bem, Cristo veio, morreu, legal, Cristo é o cara, mas que para você ser salvo você precisa ser circuncidado. Então, eles continuavam na ideia de que você pode seguir a Cristo, mas que você tem que manter a lei mosaica. Era essa a ideia. E Paulo, ele combate essa ideia em várias cartas dele. Então, ele já falou sobre isso em Coríntios, já falou isso em Efésios, já falou em Gálatas, né? E aqui ele está falando de novo. Nas outras cartas, ele fala com bastante ênfase, ele elabora bem esse texto,
Aqui na carta aos Filipenses ele faz só um comentário rápido, né, mas bastante forte. Então ele chama de cães. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E aí ele elabora isso aqui falando o seguinte, olha, nós somos a circuncisão. Então, assim, aquilo que representa a circuncisão, que foi instituída lá em Abraão, nós somos essa circuncisão, né? Que nós, aqueles que creem em Cristo, somos considerados justos ou justificados. E não porque somos na carne. Então ele está falando aqui, ó, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então a ideia dele, a ideia básica é a seguinte, aquelas pessoas, eles estavam confiando só na carne. E ele poderia, Paulo ele diz, né, que ele poderia confiar na carne mais ainda do que os outros. E aí ele dá um exemplo aqui, que eu vou te compartilhar de novo, que eu estou falando sem compartilhar. Cadê? Share screen. Enfim. Ô, Renato, Oi. deixa eu fazer um comentário só. Ele fala aqui no 3, né? Porque a circuncisão somos nós. Uhum. Aí ele continua embaixo, que servimos a Deus em espírito. Porventura pode ser o que são falsos circuncisão, é aqueles que servem a Deus, porém não em espírito, na carne, né? É uma forma de interpretar. Nesse caso, eu acho que o texto é literal, né? Então, quando ele fala da circuncisão, ele está falando dos judeus que foram circuncidados, né? Mas a gente pode elaborar dessa forma que você falou também, né? Aquele que serve em espírito e em verdade e aquele que serve só pela alegria de servir, enfim, só para estar junto com o grupinho, né? Que faz aquilo mecanicamente sem estar fazendo aquilo em espírito e em verdade, sem estar fazendo aquilo... Ou por inveja ou porfia, nem tem no primeiro capítulo. Isso, exatamente. Exatamente. E ele fala, olha, se for para confiar na carne, eu posso confiar mais do que ninguém. Porque, olha, no 5 ele fala, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, o próprio Paulo era fariseu, né, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Ou seja, ele, na cabeça dele, sim, ele cumpriu todos os parâmetros da lei. Ele falou, se fosse para se vangloriar disso, eu mais do que ninguém poderia me vangloriar disso. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. No 7 está falando isso. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Bom, e assim ele continua, e ele diz o seguinte, que o que vale aqui, em resumo, o significado desse texto aqui, é que o que vale não é o que está na carne, mas é o que está no coração. Né? Então, a justiça, ela não vem de seguir a lei, a justiça vem mediante a fé, ele está falando aqui no 9. Né? Não tendo justiça própria que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseado na fé. Aqui, de novo, ele está elaborando um pouco mais aquele conceito de que a salvação é pela fé. Então, aqui ele está colocando de uma outra forma, mas o significado é esse. A salvação é pela fé, não pela circuncisão. Então, a salvação é pela crença em Jesus Cristo. É por seguir o que Jesus manda, é por fazer o que Jesus fez, né? Por usar o exemplo de Cristo na própria vida, independente se você está circuncidado na carne ou não. Então, quando ele diz que porque nós é que somos a circuncisão, aqui ele está falando de um conceito, né? Ele está falando de um conceito quase filosófico. Ele está pegando o que representa a circuncisão. Ixi, deu um tapa no microfone aqui. Então ele pega o que representa a circuncisão e ele fala assim, olha, se a gente for pegar assim, o termo circuncisão e estudar na Bíblia inteira, o significado dela é que quem é circuncidado é separado para Deus. Né? Então aquela pessoa que foi circuncidada é uma pessoa que foi dedicada ao Senhor, é uma pessoa que foi separada. E o judeu, todo judeu, como povo santo, como povo sacerdote, ele todo foi separado para adorar a Deus, para servir a Deus. Após a vinda de Cristo, isso meio que quebra, né? O véu foi rompido, você quebra essa questão, e aí nós somos a circuncisão agora, ou seja, nós somos separados para servir ao Senhor. E a salvação não vem por meio da circuncisão física, não vem pelo meio do corte, ela vem por meio da fé. Né? A justiça, a justificação é pela fé, mediante Cristo Jesus, que procede de Deus.
Tá? Então, aqui ele elabora, de novo, de uma forma mais simples, mais limitada. Por que eu digo mais simples? Porque em Romanos a gente vê uma elaboração um pouco melhor disso aí, em Hebreus, de novo, em Hebreus mais ainda. Hebreus, ele trata da circuncisão longamente. Tá? Então, ele trata, a gente vai estudar isso mais para frente, ele trata desse tema em detalhes. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Aqui no livro que eu estou usando como referência, ele diz assim, que esse trecho é uma admoestação contra o legalismo. Então, não é só uma questão da circuncisão ou não, mas é quanto a você ser legalista, né? Ou um aviso contra você ser legalista. Quem você está servindo é a Cristo, não aos homens. Então, ele denuncia os judaizantes como inimigo do evangelho, aqueles que querem forçar a pessoa a seguir a lei mosaica como forma de salvação, são inimigos, são considerados inimigos da fé. Tá? Deixa eu ver aqui no 15. Não, pulando aqui para o 17. No 17, ele põe finalmente... Você lembra que eu falei, né? Que ele dá o exemplo de Cristo. Ele fala, Cristo é o primeiro exemplo que a gente deve seguir. Aí ele cita o exemplo de Timóteo como um representante justo, como um representante honesto, né? Como alguém que ministra a palavra de uma forma correta. E Epafrodito como um exemplo de serviço. Então ele deu o exemplo de Cristo, de um ministro da palavra e de um servo, de alguém que estava servindo a igreja como um todo. E aí, aqui no 17, ele dá o exemplo próprio. Ele fala, sede imitadores meus. Isso ele fala em várias cartas, quer ver? Ele falou isso em Coríntios 4,16, né? Admoestando-vos, portanto, que sejais meus imitadores. E de novo em Coríntios, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então aqui ele fala de novo, meus irmãos, sede imitadores meus. Então ele fala o seguinte, olha, eu tenho servido a Deus, eu tenho servido a Cristo, eu tenho chorado contra os inimigos de Cristo, né? E aí imita, né, o exemplo. E observai os que andam, aqui no 17, né? Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, tem gente ali na igreja de Filipos, que são inimigos da cruz de Cristo, porque eles estão pregando uma doutrina que é contrária ao evangelho. E aí ele é um pouco pesado aqui, ó, o destino deles é a perdição. E o Deus deles é o ventre. O ventre no sentido de... É como se você seguisse o próprio umbigo, né? Que a gente fala hoje em dia. Não, isso aí segue o próprio umbigo. Tem um certo egoísmo aí, né? O Deus deles é o ventre, ou seja, eles estão preocupados mais consigo mesmo. Estão preocupados com a barriga, estão preocupados em comer, em beber, estão preocupados com coisas terrenas. Ele fala aqui logo em seguida. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo, né, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder dele, etc. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essa ideia de que o que importa é ter dinheiro, casa, carro, é comer bem, é viajar. Não é isso que importa. O que importa é o que está no céu. Nossa pátria está no céu. Aqui na Terra, o que importa é a gente levar o Evangelho. O que importa é a gente cumprir o Evangelho, né? E dessa forma também está levando. Mas é viver com amor, com longanimidade, com mansidão, enfim, os dons e os frutos do Espírito que a gente já estudou. E aí no 20 e no 21, é exatamente isso aqui. Ele faz uma exortação à santidade. Que é isso que a gente está falando aqui agora. Bom, e no finalzinho, capítulo 4, ele tem vários exemplos práticos de como que o cristão deve viver. E aí tem vários daqueles que eu mencionei que a gente gosta de decorar. E eu recomendo que decore mesmo, porque na hora que precisa a gente lembra. Então, olha só. Aqui no 6, eu até grifei 2 vezes. Eu grifei de amarelo e depois grifei de verde de novo. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz é de Deus, a paz não é minha. Então, a gente não deve viver sempre ansioso, mas se a gente estiver ansioso com alguma coisa, essa ansiedade ou a minha petição, seja lá o motivo que for, mas a minha petição, ela deve ser levada a Deus pela oração e pela súplica. Tá? E eu não devo ficar ansioso. Sabe aquela coisa de, quando eu estou ansioso com alguma coisa, eu entrego para Deus? Eu entrego para Deus é literalmente isso. Eu falo, Deus, está aqui, ó, tem essa situação, assim, assim, assim. Eu estou preocupado assim, assim, assim. Eu peço que o Senhor cuide. Cuida disso. Né? Jesus fala, né? O meu fardo é leve. Então me dá o teu jugo. Me dá o teu fardo, me dá o teu jugo que eu carrego e você carrega o meu. Porque o meu fardo é leve. Então, quando Jesus pede para você entregar para ele, é exatamente isso, é entregar em oração. Com oração e súplica. Qualquer coisa que você tiver. Né? Qualquer coisa que estiver te deixando ansioso, para você entregar pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, lembrando de novo aqui, ó, ações de graças, o que é? Ação de graça é agradecimento, ação de graça é alegria. Então, é para entregar com oração e súplica com ação de graça, com alegria, né? Sabendo que Deus é maior que isso tudo, é maior que qualquer problema que eu possa ter, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, esse aqui é um que, se você já não decorou, decora. Não do 6 até o 7. Né? E aí, olha só, essa lista aqui é daquelas que é para você colar e botar num quadro. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tiver alguma virtude, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, a gente deve deixar as coisas que não são nessa lista. Então, a gente deve focar nosso pensamento, focar nossa mente, focar nossa cabeça, nossa inteligência, nosso conhecimento, nosso estudo, nossa vida, em tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendeste, recebeste, ouviste, vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Percebe que tem uma condição aqui? Deus da paz será convosco se eu dedicar minha mente a tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável. Então, isso aqui é uma dica prática para o dia a dia. Então, isso aqui é uma dica prática, inclusive, para eu não ficar ansioso. Né? Qualquer coisa que possa me deixar ansioso, se eu tirar o foco daquilo que me deixa ansioso e focar no que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, etc., né, aquela ansiedade, ela diminui, ela se esvai. Né, e eu entrego para Deus nas minhas petições pela oração e pela súplica. Aí só tem mais um trechinho aqui no final que eu queria mencionar, está grifado aqui, né, que ele fala assim, ó, que eu recebi tudo e tenho abundância. Eu já até mencionei um pouquinho no começo, mas agora elaborando um pouco melhor, no capítulo 4, verso 18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, isso aqui é aquele negócio que eu tinha comentado agora há pouco, né? Que ele recebeu essa oferta, mas ele não recebeu essa oferta pelo valor monetário, não é pelo dinheiro. Ele recebeu essa oferta como uma forma, ele entendeu, né? Que quando a igreja fez essa oferta, ele estava fazendo um sacrifício aprazível, como um aroma suave. Essa expressão aroma suave, ela é uma expressão que a gente encontra também no Antigo Testamento. Dá uma olhada em Êxodo 29, 18. Olha como é que ele classifica o holocausto do carneiro, lá no Êxodo. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Aroma agradável. Então ele coloca a mesma expressão aqui, ó. A oferta que eles entregaram veio da vossa parte como um aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Sacrifício aceitável é uma outra expressão que a gente encontra no Antigo Testamento. Isso aqui ele faz um link, faz um vínculo com Caim e Abel. Né? Porque lá em Caim e Abel, um dos dois fez um sacrifício aceitável e o outro não. É aprazível a Deus, que trouxe prazer para Deus.
esse sacrifício. Então, ele coloca essa oferta que a igreja fez para ele, não pelo valor, ele coloca pelo valor espiritual. E no 19, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, nosso Deus Pai seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tá? Então, aqui ele traz uma ideia de que quando você faz uma oferta, eles fizeram uma oferta para Paulo, né? Mas, de certa forma, eles estão fazendo uma oferta para a igreja do Senhor. Da mesma forma, quando eu faço uma oferta lá na igreja, quando eu faço uma oferta, quando eu entrego o meu dízimo, quando eu entrego uma oferta, eu não estou entregando aquele dízimo, aquela oferta para o pastor Ricardo. Eu não estou entregando lá para a igreja em Pinheiros. Eu não estou entregando lá para, sabe, não estou entregando para mãos humanas. Eu não estou entregando para pagar a conta da luz. Eu estou entregando esse sacrifício como um sacrifício aceitável para Deus. E esse dinheiro, essa oferta que eu estou entregando, ela é uma oferta que eu entrego para, como é que eu posso dizer? Ele não é como se fosse uma obrigação, é como se fosse uma consequência da minha adoração a Deus, né? E nesse caso aqui, ele fala que ele já tinha tudo que ele precisava, né? Recebi tudo e tenho abundância, ou seja, veio tudo e sobrou. Mas um pouquinho antes, ele fala, no 15, sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Ou seja, essa foi a primeira igreja que ajudou no ministério. E quando ela fez isso, ela não estava ajudando ao Paulo, ela estava ajudando ao ministério e ao evangelismo. Ela estava ajudando ao crescimento do reino. E esse é o ponto importante aqui, né? Então, essa oferta não foi uma oferta para cobrir as necessidades do Paulo, essa foi uma oferta para cobrir, para tirar uma preocupação que Paulo teria sobre sustento, etc., para que ele pudesse focar exclusivamente na ministração do Evangelho, na ministração da palavra. Então, não que procure donativo, ele não procura donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, e me enviou essa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Tá? E com isso a gente encerra a carta aos Filipenses. A gente leu essa carta praticamente inteira, né, pulando alguns trechinhos, mas a gente leu as partes mais importantes, a gente leu toda ela. E como eu disse, a gente pode notar ao longo da carta inteira expressões como alegria, como felicidade, gozo, regozijo. Tem um teólogo, aqui no livro ele faz a referência, mas não diz quem foi. Que ele fala assim, que se a gente fosse resumir a carta aos Filipenses em 2 palavras, a gente poderia resumir assim: regozijei-me, regozijai-vos. Seria uma forma de você resumir a carta aos Filipenses, né? Alegrei-me, alegrai-vos. Né? Então a gente vê várias vezes, alegria, amados, companheiros. Então ele está sempre, o tempo inteiro, ele está mencionando coisas nesse sentido, demonstrando uma profunda afeição, um profundo carinho pela igreja de Filipenses e pelos membros, representados aqui nesse caso por Epafrodito, que veio entregar para Paulo, veio encontrar com Paulo pessoalmente, até correndo risco de vida. Eu acho que eu falei de tudo. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, dúvida? Tranquilo? Então vamos terminar com uma oração. Eu queria pedir para alguém orar para a gente encerrar. Quem quiser, só abre o microfone e orar para a gente, tá bom? Senhor, meu Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Senhor Deus, eu quero te agradecer por este momento, pela oportunidade. Pedir, Senhor, que tu continues abençoando a vida do Renato. Dá, Senhor, sabedoria e entendimento. Capacita teu filho, Senhor, nesta obra. Graças te damos, Senhor, por esta aula ministrada, Senhor, aos nossos corações. Que cada dia possamos, Senhor, nos alegrar mais e mais, Senhor, com a salvação das nossas almas, alegrar, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, nos alegrar, Senhor, por Cristo, Senhor, em nossas vidas, Pai. Abençoa, Senhor, cada um que esteve nesta aula, cuida de nós, prepara-nos, Senhor, a nossa vida, Senhor, o nosso dia a dia,
e fica conosco, Deus. Eu agradeço por este momento, esta oportunidade, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Deus Glória a Deus, meu Pai. Quero agradecer aos irmãos as orações que todos fizeram por mim. Graças a Deus, estou tranquilo. Coisa pequena, mas ajudou muito as nossas orações. Amém, obrigado. Boa noite. Fique em paz, Pinelli. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa semana. Amém. Boa noite. Ah, Senhor. Deus Paz. abençoe. Paz e vamos.